Bom dia, meninos. Tudo bem? Aposto que vocês estão morrendo de saudades de mim, né? Então, olha só, para retomar o nosso conteúdo no qual nós paramos, eu vou pedir para vocês que na hora que estiver vendo esse vídeo, que vocês deem uma olhada, seguindo aí junto o conteúdo do livro, e que no cantinho, quando vocês tiverem dúvidas, que vocês anotem de lápis mesmo a dúvida que vocês têm, porque quando nós retornarmos, né, vai ter uma grande revisão, um aulão sobre esse conteúdo, e aí vai ser o momento que vocês vão ter para poder tirar essa dúvida de vocês. Nós vamos agora ver um pouquinho sobre a formação do território brasileiro. Olha só, através das grandes navegações, começou então a formação, né, de territórios. Porque o que acontece? Através das grandes navegações, eles saíam por aí atrás de novas terras, vamos dizer assim. E aí eles foram fazendo essas conquistas, eles foram conquistando os novos territórios, né, que foram virando colônias e que eram subordinadas a uma metrópole. Aí, Tiago, passa aí para mim, por favor. Essas metrópoles, elas tinham um domínio, que era, com o passar do tempo, né, eles precisaram de fazer alguns pactos para poder organizar isso tudo. E através de suas áreas de domínio, então, que cada metrópole tinha, eles pegaram e estabeleceram um pacto colonial, no qual as colônias eram sujeitas a estabelecer relações econômicas exclusivamente com suas metrópoles. Então, ou seja, eles não poderiam vender nada para ninguém, para outros. Era apenas com as suas metrópoles essas negociações que ocorriam. E formou-se então a Divisão Internacional do Trabalho, no qual as metrópoles forneciam produtos manufaturados e as colônias metais preciosos, alimentos, matérias-primas e escravos. Na verdade, o que acontece? Isso, né, mudou, mas com a industrialização, com o processo de hoje em dia, muitos, né, ainda continuam fornecendo matéria-prima e outros seus produtos industrializados. Então, assim, no decorrer do nosso conteúdo, nós vamos ver que foi mudando tudo com o tempo, mas muita coisa ainda permanece parecida. O atual território brasileiro, ele é resultado de séculos de conquistas, expansões e diferentes tratados. Nada aconteceu da noite para o dia. Tudo foi através de vários acordos, né, que foram estabelecidos para eles poderem chegar na formação do nosso território, que é estabelecido nos dias de hoje. Bom, antes do período colonial, cerca de 4 milhões de indígenas viviam nas terras que hoje se formam no Brasil. Olha só, nós temos aí, pode passar, Thiago, nós temos o mapa dos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização. Olha só, eram divididos em várias tribos, cada um com seus costumes, né? Eles viviam ali em harmonia, então era todo habitado. Nós tínhamos algumas tribos que predominavam entre os outros, como os G, né? E nós tínhamos também o Tupi-Guarani. Nós temos, né? Só que hoje em dia, os indígenas, eles foram reduzidos. Olha só, surgiram então as capitanias hereditárias. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu seu território que lhe pertencia em capitanias hereditárias. Eram terras cedidas pelo rei de Portugal aos chamados donatários. Então, eles podiam, né, estes por sua vez, que recebiam os pedaços de terra, podiam transmitir a propriedade de terra aos seus herdeiros. E o Brasil, então, ficou dividido em capitanias porque a coroa portuguesa ela tinha uma preocupação em
habitar, né, colocar ali para desenvolver o território que pertencia a eles com medo das invasões. Tiago. Então ficou dividido em capitanias, a do Ceará, do Rio Grande, de Pernambuco, de Ilhéus, e os portugueses foram vindos, né, com as suas famílias, foram habitando, foram tomando conta, foram desbravando. E não foi fácil esse processo, não. Eles tiveram ajuda. Olha só, eles tiveram ajuda dos jesuítas. Os jesuítas, eles vieram para catequizar os indígenas. Eles também ajudaram aí na contribuição para a fundação de vilas e para a ocupação de novas terras. Então eles vinham, eles ensinavam os índios na sua convivência ali a religião, ensinava a eles o português, e eles foram de uma forma criando uma convivência, e com isso foi surgindo também várias vilas que foram virando cidades, foram dando origem à ocupação, e assim foi desenvolvendo algumas áreas daquelas capitanias hereditárias. Nós tivemos também uma grande contribuição que foram os bandeirantes. Os bandeirantes, o que eles faziam? Eles adentravam o território em busca de minerais preciosos como ouro e para a captura de indígenas com o intuito de escravizá-los. O que acontece? Eles chegaram, tomaram posse das suas terras, vamos dizer assim, e eles não conseguiam, eles não tinham uma estrutura o suficiente, um pessoal suficiente para fazer todo o trabalho, para colocar tudo para funcionar. Então eles saíam em busca das riquezas, desbravando o território que eles também não conheciam ainda, e eles capturavam então esses índios para escravizá-los. Só que eles tiveram uma dificuldade, por quê? Os índios, eles eram acostumados a viver soltos pela natureza. E aí, quando eles começaram a escravizar os indígenas, não teve muito sucesso, vamos dizer assim, porque eles não foram acostumados, né, nessa vida, vamos dizer assim, de escravos. Eles acabavam fugindo. Então era muito difícil eles conseguirem colocar eles ali. Eles se adaptavam mais no trabalho de casa, nos trabalhos mais leves. Aquele trabalho mais pesado ficou para os escravos que chegaram depois. Tiago. As atividades econômicas. No território brasileiro, teve algumas etapas, vamos dizer assim, que foi mudando a economia, né, e que foi causando aí uma mudança econômica, uma mudança que foi ocorrendo aos poucos, só que teve épocas diferentes. A expansão de ocupação está fortemente relacionada com as atividades econômicas. Então, lá no século XVI, desenvolveu-se o quê? A exploração do pau-brasil e o cultivo no litoral nordestino. Que aí eles descobriram lá o solo de Massapê, que era muito fértil, começou então a cultivar nessas regiões e começou a ter então assim uma economia mais desenvolvida nessa região. E houve também a busca pelas drogas do sertão, né, que eles levavam aí através das embarcações, levavam de volta para os países europeus e acabavam vendendo, né, era tudo retirado ali, especiarias, vamos dizer assim, guaraná, cravo, canela, urucum, o que era utilizado e não era encontrado nesses outros lugares. No século XVIII, teve então a expansão da pecuária e a exploração de ouro e diamante. Então, ou seja, lá da exploração do pau-brasil, das drogas do sertão, eles já passaram então para a pecuária e para a exploração de ouro e diamante. Então, já teve uma mudança grande aí. E na segunda metade do século XIX, passou então a economia cafeeira no território. E aí, com a economia cafeeira, é que teve um desenvolvimento grande, né, nessa mudança toda aí. Porque foi na época que surgiram, então, aí os grandes barões do café,
que mexeu com a economia, né, do Brasil de uma forma geral. Nós tivemos aí, entre os tratados que teve para a formação do território brasileiro, nós tivemos aí o Tratado de Madrid, que foi um acordo entre Espanha e Portugal. Tchau. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram então esse tratado, delimitando as fronteiras semelhante às que vigoram atualmente. E esse tratado levou em conta o princípio das posses de terra, de modo que as terras que eram ocupadas por Portugal passaram a lhe pertencer oficialmente à coroa portuguesa. Então, ou seja, aí eles tinham não somente a parte que era destinada às capitanias hereditárias, eles tinham um território todo para poder desbravar. Tchau. E aí vem a seguinte questão: as regiões e regionalização. Aí olha só, por que regionalizar? Né? Nós temos aí o Brasil imenso, de norte a sul, de leste a oeste. E aí o que acontece? É muito complicado você conseguir administrar todo esse território. E aí foi preciso, então, regionalizar, agrupar, organizar, para que ficasse melhor, né, administrar todo esse território. Vamos só lembrar, região é uma porção espacial cujas características naturais, sociais e econômicas históricas lhe conferem uma unidade. Então, nós temos no Brasil 5 regiões, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, o regionalizar é dividir o espaço geográfico de acordo com um comum critério pré-estabelecido com base em características comuns, que podem ser socioeconômicas, históricas, naturais, ou uma combinação de várias. Então, o território brasileiro ele foi regionalizado para ajudar nessa administração do todo, nessa organização. Tiago, por favor. Olha só, as grandes regiões brasileiras. Nós temos a região Nordeste, Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste, nós temos a região Sul. E nós temos nessas regiões características diferentes. Elas não foram agrupadas aleatoriamente. Vamos colocar esse estado aqui porque vai ficar de um tamanho bom. Não foi dessa forma. Foi por essas características incomuns que elas têm e que ficariam mais fácil para se levantar alguns estudos através dessas regiões. Nós temos, por exemplo, o IBGE, que faz as suas pesquisas, né, para saber sobre a população, para saber sobre um determinado tema, vamos dizer assim, que é o censo que ocorre, que seria até realizado esse ano, mas que já passou para o ano que vem devido a essa pandemia que nós estamos passando do coronavírus. Tiago. Além das 5 regiões brasileiras, nós temos também as regiões geoeconômicas. É uma divisão do território brasileiro também. Só que, olha só, ela é uma divisão diferente. O Brasil ele foi dividido em apenas 3 regiões, que são aquelas que têm características econômicas bem parecidas. Então, observem que tem alguns estados que eles ficaram divididos. Não pegou no limite certinho dele. Por quê? Essa divisão geoeconômica, ela já tem uma característica diferente daquelas 5 regiões que nós acabamos de ver. Olha só, a Amazônia é uma região de ocupação tardia e pouco povoada. Nós já discutimos muito isso em sala de aula, né? Do porquê da indústrias, né, não terem tantas indústrias na região amazônica, dela não ser tão povoada quanto as outras regiões. Nós sabemos que é uma região delicada, vamos dizer assim, e que precisa, né, de cuidados especiais e que nós já estudamos também o fato de não ter estradas, rodovias o suficiente devido à quantidade de rios nessa região. Mas a atividade extrativa mineral e vegetal
ocorre com bastante frequência nessa região. A região Nordeste, ela se caracteriza com elevadas taxas de imigração, marcadas por graves problemas sociais. Então, o que acontece? Quando a gente fala em região Nordeste, nós lembramos da seca. E a seca, ela provoca essa saída do pessoal dessa região, procurando, vamos dizer assim, um local melhor que possa trazer uma qualidade de vida melhor para a família, né, dessa pessoa que está saindo da região. Lembrando que nem todo o Nordeste é só seca, é só sertão, tá? Tem a parte específica, mas é uma região que tem esses graves problemas, principalmente o relacionado à seca. A região Centro-Sul é aquela região mais dinâmica de economia, né? Que se destaca aí a agricultura moderna e o parque industrial. Então, assim, a região sul, ela tem características diferentes, porque ela foi colonizada principalmente por imigrantes que vieram. Então, ou seja, vieram aí alemães, italianos, ucranianos, então ela tem, assim, uma característica diferente das outras regiões. Olha só, pessoal, vocês vão fazer, então, as atividades da página 38 e 39, Dei também uma leitura, tá, nessas unidades que nós vimos, que é o tema 3 e 4 do livro. Faça aquelas anotações que eu pedi para vocês, das dúvidas que vocês tiverem, porque depois nós vamos ter um momento para esclarecer tudo. Façam com capricho, tenha paciência, que isso tudo que nós estamos passando vai acabar, vai passar. Fiquem com Deus, um beijo.